Vou apresentar a vocês o resultado do trabalho de meu aluno Laudecir, que trata da movimentação da bactéria dentro da planta. Como fitopatologista, esse é um assunto que sempre me atraiu, né? A gente vê a planta, a evolução do sintoma tão rápido, e a gente sempre quis entender o que passa com a bactéria, quanto tempo demora para ir de um lado ao outro da copa. Então, o que justificou, o que nos levou a conduzir esse estudo, primeiro foi a ausência de informações sobre esse assunto, já lá, coisa de 3, 4 anos atrás. E segundo, a gente queria gerar subsídios ou metodológicos, métodos, para avaliação de novos porta-enxertos, principalmente com base nos resultados promissores que a gente via, que chegava da Flórida, né, sobre o assunto. E também de plantas transgênicas, que esse pode ser o futuro para o controle mais sustentável dessa doença. Bom, o que então nós tínhamos quando começamos essa pesquisa? Era mais evidências do que resultados experimentais. Já nos anos de 2005, 2006, quando a gente conduziu um extenso trabalho de poda no campo, com diversas variedades, variando em sintomas, idade e assim por diante, e nós vimos que em diversas plantas assintomáticas, ou sem qualquer sintomas, que nós usamos como controle, o que aconteceu foi isto. Mesmo engaiolada, não tinha qualquer sintoma. Cortamos lá embaixo, o sintoma retornou. Era uma clara evidência de que a bactéria estava lá antes mesmo de mostrar sintomas. E isto foi confirmado já no trabalho conduzido na Flórida, quando eles encontraram a bactéria muito antes de encontrar os sintomas. E a própria rapidez na evolução dos sintomas. Este é um modelo, representa aqui uma planta cítrica, copa e porta-enxerto. Então, a gente acreditava que a bactéria tem muita facilidade de colonizar toda a planta, porque primeiro ela tem a gravidade, depois o direcionamento preferencial do fluxo da seiva e a suscetibilidade de todos os citros, copa e porta-enxerto. Então, não existe barreira nenhuma a ela. Contrário do que deve ocorrer com a xilela e a CVC, onde a bactéria, quando inoculada pela cigarrinha, ela tem contra ela a movimentação preferencial do seiva do xilema, que é de baixo para cima, e tem, o que é muito importante, a resistência dos porta-enxertos. Nós já demonstramos em outras apresentações que é até possível reaproveitar o porta-enxerto de uma planta com bastante CVC. Então, o objetivo do trabalho foi identificar o caminho da bactéria dentro da planta, precisa descer até a raiz, ou ela pode se movimentar lateralmente no tronco e ramos. Fluxos vegetativos têm alguma influência nessa movimentação? E qual a velocidade de movimentação? Porta-enxerto pode afetar nessa movimentação, temperatura? Para isso, nós conduzimos uma série de experimentos, todos com plantas oriundas de viveiros, de 1,5 a 3 anos, em vasos. Trabalhamos com porta-enxertos, cravo Sunk Swingle, Volcameriano, Poncidium trifoliata, 5 híbridos oriundos da Argentina. Trabalhamos como copa a pera, Valência e Natal. Inoculamos por enxertia as plantas e usamos o PCR para detectar a bactéria. Falando do primeiro experimento, nós produzimos plantas com 2 hastes na parte aérea, a parte de cima da copa, uma haste no cavalo, isso embrulhando a planta, envolvendo a planta com papel alumínio. Depois, num grupo de planta, a gente promoveu esse corte na casca. Retiramos totalmente a casca dessa parte da planta, fizemos um anelamento, por sugestão do professor Girardi, e aí inoculamos as plantas na parte de cima, como está mostrado aqui, e na base. A ideia era a seguinte: se a bactéria precisa descer, ela não vai conseguir chegar desse lado, porque foi bloqueado o fluxo da seiva aqui. E também não subiria para cá, porque está bloqueado o fluxo da seiva. Resultado: 6 meses depois, a planta não anelada tinha a bactéria em todas as partes, nas 2 hastes raiz. A planta
anelada, nós encontramos a bactéria só na haste inoculada, indicando que a bactéria precisava descer. E na planta inoculada embaixo, a bactéria tomou toda a parte de baixo e não a parte aérea. Com isso, esses dados sugeriram a nós de que a bactéria precisava descer. Porém, essas plantas aqui, elas tiveram um acúmulo muito grande de amido que pode ter afetado os resultados. Temos aqui foto da planta anelada e sadia. Veja o amarelo com grande quantidade de amido quando se faz o teste, mas nenhum dano na raiz. O controle de sem qualquer problema de amido, a raiz vigorosa, mas olha o que aconteceu com a planta doente, anelada ou não anelada. Anelada, percebam o dano que essa doença provoca na raiz, confirmando os dados vindos da Flórida, já apresentados hoje. Para avaliar o impacto do fluxo de crescimento, porque a gente queria saber, porque já existiam evidências de que a bactéria segue o fluxo de crescimento. Nós produzimos 3 grupos de planta, a seta indica o ponto de inoculação. Um grupo de planta não foi podada, o outro só foi podada no topo e o outro só na parte de baixo, para induzir fluxo de crescimento em cima e embaixo. O que aconteceu com a planta podada só em cima? Fazendo os cálculos, quando comparado com a planta não podada, a chance de detectar a bactéria na parte de cima aumentou, foi 29% maior do que a planta não podada, e apenas 2% aqui embaixo. No grupo podado, só a raiz, novas raízes surgiram, assim como aqui, novos brotos surgiram, depois de 120 dias, obviamente, e a chance de encontrar a bactéria na parte aérea caiu 61% em relação à planta não podada e aumentou 90% na planta podada na raiz. Um forte indicativo, confirmando observações de campo, de que a bactéria ela vai para onde a planta está crescendo. Mudando agora, a gente queria estimar a velocidade de movimentação. Aqui a gente usou o mesmo artifício que a gente usou no campo, usamos a poda. Inoculamos um grupo grande de plantas, inoculamos na parte de cima, e de tempos em tempos a gente pegava um grupo de plantas e podava a essa altura, a essa. A ideia era, se a bactéria, quando podou aqui, ela não apareceu sintoma depois na parte de baixo, significa que ela havia sido retirada e ela não teria movimentado mais que 10 centímetros. E assim sucessivamente. Resultado desse trabalho. O que aconteceu? Fazendo os cálculos, chegamos a uma velocidade média de 5,3 centímetros por dia na movimentação descendente. Aqui uma foto de uma das plantas onde a poda não funcionou, portanto a bactéria não tinha passado aquele ponto, e uma planta onde a poda funcionou. Bom, um segundo experimento, a gente simplesmente de tempos em tempos coletava a amostra de casca de plantas inoculadas e via se a bactéria estava presente lá. Resultado, 14 dias depois da inoculação, a bactéria estava presente só onde estava o inóculo. Uma semana depois, a gente já detectou ela até chegando no porta-inserto. E 49 dias depois, ela já estava por toda a planta. Esse segundo experimento nos deu uma velocidade estimada de 2,9 centímetros por dia. Vamos agora, influência do porta-enxerto. Será que o porta-enxerto vai influenciar? Então, trabalhamos com os 3 cravos, swingo e poncirus trifoliata e o grupo de híbridos argentinos. 10 a 20 plantas por porta-enxerto, inoculamos a planta em uma das hastes e procedemos o PCR do outro lado para saber quanto tempo a bactéria iria demorar para chegar até aqui. O resultado desse trabalho foi este aqui. Em todos os porta-enxertos, em todas as plantas que trabalhamos, muitas desse porta-enxerto acabou morrendo, mas todas as demais que trabalhamos, a bactéria chegou do outro lado.
Ou seja, ela saiu do ponto de inoculação, desceu e chegou do outro lado. Aonde ela passou de um lado para o outro, o primeiro experimento sugere que foi aqui embaixo. Mas, como disse, a grande quantidade de amido lá atrás não permitiu. Mas, de qualquer forma, se houve algum efeito do porta-enxerto, ele não foi muito grande. Variou de velocidades de 0,48 centímetros por dia para Poncirus tifoliata e 0,72 para este híbrido argentino. De todas as formas, o porta-enxerto não impediu a movimentação e, em termos práticos, essa velocidade similar para o cravo, swingle e os demais indica que todos eles são suscetíveis e não vão limitar a movimentação da bactéria na planta, ou afetar esse movimento. Ok. Bom, o Juliano comentou hoje de manhã que a temperatura afeta a multiplicação da bactéria na planta. Isso é verdade, nós já demonstramos em vários estudos de campo, condições experimentais, em condições controladas, e é verdade. Então, a gente queria saber também, por observações de campo em regiões norte e sul, a gente resolveu conduzir um experimento em condições controladas, usando o mesmo modelo de planta. Colocamos grupos de 19 plantas em 3 câmaras de crescimento, programadas para que a temperatura diária variasse de 8 a 20 graus frio, na primeira câmara, 18 a 30, situação um pouco melhor, mais quente e favorável, que a gente já sabe, a bactéria, na segunda câmara, e uma bem mais quente na terceira câmara. O que aconteceu? Bom, nas plantas que permaneceram na temperatura mais fria, ela emitiu um número menor de fluxos vegetativos, mas em nenhuma planta a bactéria foi detectada do outro lado, numa situação bem fria. Já nas plantas que ficaram na situação intermediária, em termos de calor, a bactéria foi encontrada do outro lado em 74% das plantas, gerando uma velocidade de 1,4 centímetros por dia, chegando a uma concentração da bactéria de 10 a 5 por grama de tecido. E já no calor, das 20 plantas que nós mantivemos lá, a bactéria foi encontrada do outro lado, somente em 5, ou seja, 25%. Ela chegou até lá numa velocidade menor que na 18 a 30, e a quantidade de bactéria encontrada do outro lado, a concentração, foi menor que nessa situação. De novo, isso aqui já confirmou novamente aquilo que temos observado no campo, mas o inesperado foi essa situação aqui, de uma quantidade bem menor de plantas e uma velocidade menor de caminhamento em uma situação mais quente. Por causa desses resultados, vamos iniciar, já na próxima semana, um trabalho em campo, inoculando plantas em diferentes regiões climáticas para ver se, de fato, isso está ocorrendo. Apenas mais um experimento para tentar entender o que está ocorrendo no campo. Aqui, simplesmente, para mostrar para vocês como é que as plantas que estavam no frio, mesmo com fertilizações, elas sempre mostravam essa deficiência, pela pouca absorção dos nutrientes colocados. Aqui, uma planta doente, que foi mantida na condição mais favorável, e pouco sintoma, ou quase nenhum sintoma, nas plantas mantidas no calor. Então, a conclusão desse trabalho é que a temperatura também afeta a migração da bactéria dentro da planta. Bom, para resumir esse trabalho, então, a gente observou-se que a bactéria se movimenta preferencialmente para as partes em crescimento, broto ou raiz, e que ela não vai pelo xilema, como um trabalho sugere, porque em nenhuma planta anelada ela passou de baixo para cima ou desceu para a raiz, passando pela área anelada. A velocidade que a gente encontrou variou, em média,
de quase 3 a 5 centímetros por dia. Fazendo os cálculos grosseiramente, vocês vão ver que numa planta de 2 metros, ela vai demorar, do ponto de inoculação, no sentido descendente, ela vai demorar de 38 a 69 dias para chegar até aqui. Esse tempo é muito menor, por nossa observação, muito menor do que é necessário para uma planta doente expressar sintoma. E essa movimentação não foi impedida por nenhum dos porta-enxertos testados. Nós conduzimos estudos com outros porta-enxertos, já no passado, diversos, lá em Bebedouro, com a ajuda do Eduardo Stuck, e em nenhum caso a gente encontrou qualquer evidência de que os porta-enxertos, pelo menos os que nós testamos, poderia impedir a movimentação da bactéria na planta. Bom, essa rapidez de movimentação ajuda-nos a explicar por que trabalhos de termoterapia e poda não funcionam. Conforme eu comentei, nós trabalhamos muito com poda no início. E na maioria dos casos, não foi possível curar a planta pela poda. Conforme disse, plantas assintomáticas, na hora da poda, mostraram o sintoma. E também mostra por que a termoterapia não cura uma planta doente. Também trabalhamos com centenas de plantas, usando cobertura plástica, sauna elétrica, levávamos para o campo, submetíamos as plantas, depois de poda, a diferentes temperaturas e tempo, a doença reaparecia, como vocês notam aqui numa das plantas. Isto por quê? Porque a bactéria desce muito rápido para a raiz e lá ela fica alojada, e quando a planta começa a brotar, ela volta e vai colonizar e vai mostrar a doença. E também essa rapidez nos ajuda a entender a dificuldade que é eliminar fontes de inóculos somente com a eliminação das plantas com sintomas. Obviamente, nós não temos nenhum método para a detecção precoce. Então, nós vamos ter que continuar olhando os sintomas para detectar as plantas e eliminá-las do campo. Para minimizar esse problema, é aumentar a frequência de observação, de vistorias no campo e de eliminação. E todo esse trabalho, mais o que nós estamos mostrando aqui, reforça, então, a necessidade de constante vistorias no campo, combinadas com eliminação de plantas e controle de psilídeo para proteger as plantas sadias de serem infectadas pela bactéria do Green. Bom, eu gostaria de terminar agradecendo a minha equipe, que sem eles nenhum desses dados aí seriam possíveis, e agradecer a vocês pela atenção. Obrigado. Muito obrigado.